O que uma enfermeira não pode permitir durante os atendimentos? Vamos primeiro entender um pouquinho sobre o estado comportamental da criança para vocês entenderem por que vocês não podem permitir isso. A criança muda muito o estado comportamental e você tem que começar a entender sobre isso na hora que você for atender. Pode ser para botar brinco ou qualquer outro procedimento, mas aqui a gente está focando mais no atendimento de colocação do brinco. O que acontece? Você vai ver que todas as vezes que você chegar na casa de uma criança para botar o brinco, é natural que essa família esteja tensa, que essa família esteja nervosa, que essa família sinta medo. Por que isso? Porque existe dentro da mente de toda e qualquer pessoa a ideia de que furar orelha é um procedimento que sempre vai gerar dor. Por que isso? Porque no passado, a forma que os brincos eram colocados, naquela coisa na farmácia, pistola, um monte de gente segurando a criança, então isso ficou registrado de uma forma negativa na nossa mente. E por mais que hoje nós tenhamos a possibilidade de furar com uma pomada anestésica, com um profissional mais capacitado, que consiga observar o estado comportamental da criança, por mais que você hoje já entenda que você domina toda a técnica, que você sabe as nuances de um estado comportamental, e isso eu tô falando muito para quem já é aluna FOB, tá? E quem não é, começa a se ligar nessas coisas que eu falo por aqui, que eu vou largando algumas chaves pelo caminho. Mas quem é minha aluna sabe exatamente do que eu tô falando. E quando você começa a perceber todas essas nuances, por mais que você faça tudo certinho, existe um detalhe que se você permitir que aconteça, todo o seu trabalho vai por água abaixo. Que detalhe é esse? Jamais permita que alguém, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser parente, segure essa criança de forma inadequada. O que eu quero dizer isso? Vamos imaginar uma situação hipotética. Lembra quando a gente leva uma criança para poder tomar vacina? O que acontece? Geralmente, a pessoa que segura a criança, a pessoa está com mais medo do que a criança. Geralmente, a pessoa está nervosa e segura essa criança com muita força. Automaticamente, levando em consideração as pessoas que me seguem, sabe que eu falo muito de padrão energético, de energia, que nós somos seres energéticos. Essa pessoa passa toda a energia, toda a negatividade para essa criança. E essa criança também é um ser energético que absorve a energia do ambiente. No momento que essa criança absorve a energia do ambiente, antes de acontecer qualquer coisa, essa criança vai chorar. E o que a gente quer aqui? A gente quer que a criança não chore. A gente quer que essa criança não sofra. Então, como que você, profissional, vai driblar isso para que isso não ocorra? É claro que você não pode chegar para a família e falar, olha, não é para segurar a criança. Gente, calma, que tudo tem um jeitinho, tudo tem uma nuance e eu vou passar aqui para vocês. Primeiro, se você perceber, de acordo com o estado comportamental da criança, você está ali observando, você está preparando o brinco, você tem meia hora em que essa anestesia está fazendo efeito, ou seja, você tem meia hora disponível para você para observar tudo. Você vai observar o estado comportamental da criança, você vai observar o nível energético dessa família, eu ensino isso no meu curso. Você vai observar tudo o que está acontecendo, mas de uma maneira muito sutil. Você está ali preparando o brinco, você tem que começar
a perceber nuances para saber como agir na hora certa. Você percebeu que aquela criança está com fome? Você vai intuir essa mãe a botar ela para mamar. Aí você pergunta, ela mama só no peito, ou tem complemento? Ah, não, mama no peito. Beleza, então vamos fazer o seguinte, ela já tá querendo, ainda tá com anestesia. Já deixa ela mamando. Por que isso? E o que você vai pedir? Com o tempo eu percebi que às vezes a mãe botava a criança para mamar, só que o medo era tão grande na mente dessa mãe que ela já estava ali com alguém de stand-by, ou a babá, ou o pai, para passar a criança para o colo na hora H. E isso não dá certo. Por quê? No momento que a gente coloca essa criança para mamar ali, ela entra naquela sintonia com a mãe. A mãe acaba relaxando, a criança relaxa e o padrão energético fica positivo ali. Se essa mãe tirar essa criança do peito e botar talvez no colo da babá ou do pai, que também tá com medo, que também tá nervoso, que é normal, tá? A gente não tá aqui julgando, acabou o seu trabalho. Então, o que você vai fazer? Se essa criança começa a mamar, você já pede para essa mãe ficar exatamente no local que vai ser confortável para ela. Ou seja, você fala assim, onde você pode amamentar que é bem confortável para você? Ah, ali naquela poltrona, tá? Desculpa, gente. Ali na poltrona, então tá. E você já observa que quanto menos você mexer na posição daquela mãe, vai ser melhor para o seu trabalho. Então, quando eu tô preparando o brinco e eu já observo onde a mãe vai botar para mamar, eu já peço para ela ficar, se é um sofá grande, eu já peço para ela ficar no meio do sofá. Porque ali eu vou fazer de tudo para ela não sair mais dali. Eu vou ter como ir por um lado, botar o brinco, ir pelo outro e botar. Eu vou ter manejo nas situações. Isso é mamando e já fura mamando que vai dar tudo certo. Pede para a família evitar da criança ficar pulando de galho em galho. O que é isso? Tá no colo de um, vai pro outro, a mãe quer correr. Enfim, não, você é profissional, você tem que acalmar essa família e mostrar que tudo vai dar certo. E você tem que começar a manipular ali. A outra questão é se essa criança está acordada e você percebeu que ela vai furar a orelha acordada. Então, o que você tem que fazer? Aí você muda o jogo. Você não pode permitir que segurem essa criança. Porque se segurar, vai ser o efeito da vacina. A pessoa que segurar vai segurar com força, vai segurar com medo que a criança se mexa e pronto. Seu trabalho foi por água abaixo. Você tem que treinar, e eu ensino muito isso para as minhas alunas, que você tem que ter a destreza de conseguir colocar esse brinco ainda que essa criança esteja se movimentando. Porque se você pega uma criança de 3, 4, 5 meses, ela vai se mexer, é fato. E você tem que deixar essa criança livre. As crianças não gostam que segurem elas. Elas gostam de ser livres, elas estão descobrindo o mundo. Então, o que você vai fazer nessa hora? Você vai pegar um brinquedo, pedir para a família pegar brinquedo e direcionar para que essa criança olhe para o brinquedo, vai ficar balançando. Aí, nesse ponto, você vai dar atividades para a família. Por que você vai dar atividades para a família? Porque no momento que você estiver dando atividades para eles vão se distrair. Eles precisam distrair a criança, certo? Ponto. Você precisa fazer com que a família não toque na criança, porque se essa pessoa que tocar estiver no padrão energético inadequado ou nervosa, tensa, que é natural, ela vai passar isso para a criança vai chorar. Então, para que você não permita que essa criança seja segurada por ninguém, nem ninguém fique botando a mão, você já fala assim, olha, pode deixar ela livre. Não precisa segurar a mãozinha, não precisa segurar nada. Eu até falo assim, olha, gente, tem criança de 4 meses que segura a minha mão na hora e tudo certo. Eu furo mesmo com a criança segurando a minha mão, eu ensino uma dica muito legal no curso, tá? Que é o do boot durante o atendimento, mas não dá pra falar aqui, que aqui o vídeo é rápido, enfim, mas lá no curso vocês vão ter isso. E eu consigo me controlar e fazer com a criança se mexendo. E a família, ela está ali presa no
na atividade que você deu para